O governo fez nova retirada de recursos das universidades federais brasileiras. Eu quero chamar agora o nosso correspondente Pedro Bonenberg. Pedro, para a gente poder analisar juntos aqui, né? A gente vê que é um cenário difícil, você já trouxe lá no início do jornal também, que vão faltar recursos aí para diversas áreas. Eu queria que você comentasse também como vai ficar esse cenário aí. É um cenário realmente difícil para a educação brasileira. Sem dúvidas, viu, Sulamita? Já é o segundo corte aí desde o meio do ano. Tivemos em meados desse ano ali, junho, julho, um corte milionário também para universidades. E agora mais um corte que as federais enfrentam. São 344 milhões de reais cortados no apagar das luzes praticamente. Isso é tão grave. E olha só o que agrava a situação, é que além desse corte ser prejudicial para vários setores das instituições, ele é feito no apagar das luzes. As instituições públicas têm até o dia 9 de dezembro, então aí pouco menos de 10 dias para que elas façam ali a prestação de contas e encerrem os orçamentos desse ano. Portanto, esse novo corte ele chega na última hora, aos 45 do segundo tempo, e vai trazer prejuízos e vários problemas para diversas instituições, tanto universidades como também para institutos federais, por exemplo, que também estão envolvidos nesses cortes. A Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais aqui do país, a Andifes, emitiu uma nota e disse que recebe com surpresa e consternação esse novo corte no apagar das luzes, esse corte que foi anunciado na segunda-feira durante o jogo do Brasil, enquanto a seleção brasileira estava jogando. Então a Andifes aponta até inclusive uma tentativa de esconder esses fatos aí por parte do governo federal. Esse corte vai afetar, por exemplo, nos pagamentos de energia elétrica, pagamentos de empregados, de terceirizados e até mesmo nas bolsas de estudos que são pagas para estudantes de mestrado, para pesquisa no país. 344 milhões de reais a menos para fechar o orçamento já no apagar das luzes. No meio do ano, houve um outro corte de 438 milhões de reais. Praticamente inviabiliza que as instituições honrem com seus compromissos. Olha, o FRJ, por exemplo, deve ter cortes de mais de 9 milhões de reais que vão impactar nos hospitais que fornecem atendimento de saúde para a população aqui no Rio de Janeiro. Na Federal de Minas Gerais, o corte está orçado entre 7 e 10 milhões de reais, segundo a UFMG. Outra instituição que divulgou nota, a Universidade Federal da Bahia, UFBA, 13 milhões de reais a menos, ou seja, várias instituições com cortes aí que são prejudiciais para o fechamento das contas nesses próximos dias. Algo bastante relevante, as federais que vinham passando por vários cortes já nesse ano, enfrentam mais um. Vale lembrar que são as federais que durante toda a pandemia conduziram pesquisas com vacinas, que conduziram pesquisas que fizeram sequenciamento genético do coronavírus, que atenderam a população, que fizeram testes de Covid para milhões de brasileiros. São elas que carregaram nas costas uma pandemia muito dura, ao lado dos médicos, ao lado de enfermeiros. E, mais uma vez, são elas, as federais, que são penalizadas no orçamento, em mais um corte, em mais uma retirada de dinheiro que vai prejudicar, sem dúvidas, professores, alunos e toda a comunidade acadêmica. Sulamita. Olha, Pedro, 344 milhões de reais, né? Como esse valor faz diferença, claro, na vida desses estudantes, desses professores, da pesquisa também, como você falou. Nesse momento que a gente vive de uma pandemia, a gente não sabe o que está por vir aí. Pesquisas também são fundamentais e a educação, claro, é fundamental. Então a gente continua sempre acompanhando todo esse cenário que realmente, Pedro, é um cenário muito lamentável, é um cenário triste. Mas, Pedro, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenha uma ótima noite.